ministro, foi delicado julgar o presidente Collor? Julgar o presidente Collor foi o julgamento de uma autoridade. Não é que tenha sido mais difícil ou menos difícil. Foi um julgamento que atraiu mais a atenção da opinião pública, como esse do Mensalão. Há julgamentos que atraem mais atenção, que parecem mais difíceis do que outros. O tribunal julgou como tinha que julgar diversos mandados de segurança durante a tramitação do impeachment. O tribunal firmou um entendimento, que é o entendimento da doutrina, etc., que impeachment não é processo criminal, é um processo político. A competência para apreciar o impeachment é do Congresso Nacional, é do Senado, no caso, o processo corre lá no Senado. Então, é um processo político no Senado. Ele não tem que impedir esse processo, mas o que é que ele pode fazer? Ele tem que garantir os direitos fundamentais de defesa daquele que está sendo submetido ao impeachment, da autoridade que está sendo acusada. Mas isso ele faz em relação a qualquer acusado, qualquer réu que venha ao Supremo com um habeas corpus ou algo parecido, alegando que não houve o devido processo legal, que houve cerceamento de defesa, não é? Que houve cerceamento de defesa, não houve devido processo legal, o Supremo toma conhecimento, porque é o último bastião de garantia dos direitos das pessoas. Então, assim ele fez em relação ao julgamento do presidente Collor, deferiu daqueles diversos mandados de segurança. Os advogados atuaram muito na defesa, ora alegando que não tinha sido feita intimação a prazo, que não tinha sido garantido tempo lá para as testemunhas, etc., em uma série de assuntos processuais. E o tribunal, ora deferiu algumas medidas assegurando, porque reconheceu que realmente tinha que ser garantido um prazo X, ou então as providências da defesa que eram cabíveis. Mas nós temos alguns que interessam em particular como ação penal contra o presidente Collor. Sim. O senhor se lembra como foi a discussão, como é que foi o seu voto, se foi o voto vencido? Eu fui voto vencido, juntamente com os ministros Sepúlveda Pertence e ministro Carlos Veloso. Os senhores votaram pela? Eu votei pela procedência da denúncia parcial, né? Procedência parcial da denúncia. Quanto ao crime do artigo 317, crime de corrupção passiva, mas em coautoria com um dos correios, que era aquele que já está morto, como é o... Tessê Farias, né? Mas é um longo voto, por exemplo, eu lembro que é um voto que deve ter umas 30 e tantas laudas. Então é difícil de dar fazer uma súmula do voto. Mas eu lembro que foi só, e julguei improcedente quanto a denúncia sobre o outro, os crimes. Então o tribunal decidiu por 4-3. O relator e o revisor deram pela improcedência da ação. E 4 ou 5, não, foi 5-3. 5-3 foi a decisão. O presidente votou também, e votou entendendo que não houvera um ato de ofício praticado pelo presidente. Era uma tese em debate, não houvera prova de ato de ofício quanto à participação em nos ilícitos que eram uma série de fatos que eram deduzidos na denúncia. Mas fiz, como fiz examinando outros processos, quer dizer, sem nenhuma, evidente que não poderia ter nenhuma malquerença contra o presidente, que então já era ex-presidente, e também querendo fazer justiça, né? Como eu julgava os outros réus, e julgaria qualquer um
naquelas circunstâncias, entendi que o fato dele ser ex-presidente não significava, desde logo, considerá-lo. Era uma linha de pensamento, de doutrina. Eu entendi que o ato de ofício, a prova do ato de ofício não era elemento essencial do crime, no caso. Que é uma linha de doutrina que existe a respeito do assunto, a qual eu me filio. Então, esse aqui é o grande problema da decisão do colegiado, e o bonito do colegiado é que ele decide, não unânime, nem sempre decide de forma unânime, e prevalece a decisão é aquela tomada pela maioria. Quer dizer, a minoria, os vencidos compõem a minoria. Muitas vezes a tese da minoria, adiante, passa a ser a tese acolhida pela maioria do tribunal, com a mudança da composição do tribunal, ou por mudança de determinados aspectos da legislação. Mas se forma sempre no plenário ou antes existe tentativa de convencimento, existem debates fora do tribunal? Não, em princípio, entre os ministros, enquanto eu fui ministro aqui, não. Né? No Supremo, não. Eu não tenho lembrança de nada disso. Cada um, por exemplo, meus votos, eu os levava manuscritos. Nem o meu secretário conhecia como é que eu iria votar em cada caso. Eu trazia sempre os votos, são manuscritos, depois é que eram por último digitados, e antigamente datilografados. Né? Então eu sempre tive essa reserva. O meu ponto de vista nunca ninguém ficava sabendo. Nem minha senhora ficava sabendo. Nem minha senhora, em casos assim mais importantes, nem ela ficava sabendo como é que eu iria votar. Nunca um assessor lhe ajudou a fazer um voto? Ah, não. O senhor possuía muitos assessores, ministro? Eram 3. Como é que o senhor montou o seu gabinete? Não, montei com o pessoal do tribunal. Eu acho que eram todos, salvo o doutor Casado, que me acompanhou do Tribunal Federal de Recursos, que já era meu assessor no Tribunal Federal de Recursos, e no Supremo era possível, naquela época, trazer um assessor de fora. Né? Mais os demais assessores e funcionários do tribunal tinham que ser do quadro do tribunal, que era uma boa prática, porque valorizava os funcionários do tribunal, né? Dava oportunidade. Mas nem o doutor Casado, que era o meu assessor mais antigo, ele nunca ficou sabendo, seguramente, de nenhum, como é que eu iria votar. Às vezes já pode se pressupor, porque se eu já tinha votos anteriores sobre aquela matéria, aquele caso que vai ser julgado, provavelmente o juiz vai repetir aquela linha de pensamento, mas também nada impede que ele, se convencido pelo voto de outro colega, que o seu ponto de vista está errado, nada impede que ele mude o seu ponto de vista. Eu posso ser convencido no debate que realmente aquela ideia que eu tinha formado não está correta. E eu acho que aí, honestamente, e com toda a humildade que o juiz tem que ter, isso é um outro aspecto, eu acho que a humildade é uma nota do juiz. A simplicidade, a humildade, tem que ser uma nota do juiz. E a independência. A primeira delas é a independência. Ministro, o senhor já mudou de voto assim, durante os debates, durante ouvir a leitura dos votos dos seus colegas na sessão? Ora, eu não vou lhe dizer que não. Seguramente eu devo ter me convencido de que é aquilo que eu estava pensando, porque às vezes a gente vai formando um ente de razão enquanto o debate vai se fazendo. Porque eu não sou relator, por exemplo. Eu não sou o relator. É um só que é o relator. Então o relator deu um voto. Depois do relator vota do mais moderno para o mais antigo. Eu posso ter ouvido o voto do relator e chegar à conclusão de que o voto do relator está correto.
Então eu iria votar com o relator se votasse logo. Acontece que logo a seguir o mais moderno votou diferente. Um terceiro votou diferente. E eu vou reunindo esse acervo de informações e posso talvez mudar meu ponto de vista, porque eu não emiti meu voto. Por isso daí a importância de o juiz não emitir seu voto assim, antecipadamente. Porque às vezes as circunstâncias do julgamento podem ser diferentes. Eu sempre pensei isso. A gente deve ouvir bastante e falar na hora oportuna. Eu sempre achei isso. Ouvir e falar na hora oportuna. Ministro, quando o senhor foi presidente do tribunal, como é que o senhor montava as pautas de julgamento? Como decidir que processo entra, que processo sai da pauta? Mas isso está no regimento. O regimento, o juiz pede vista, pede dia para julgamento, aquilo vai para a secretaria introduz na pauta de julgamento. Sempre foi assim. O juiz, o relator ou Sim, aquele que está... o relator ou o revisor, porque se for o caso em que há revisor, quem pede dia para julgamento é o revisor, né? Então o relator lança o relatório, encaminha o processo para o revisor estuda também, prepara o seu voto e põe vistos, peça o dia. O relator tem prazo para fazer isso? Ele pode ficar com o processo o tempo que ele quiser? Não, aí aí surge o problema chamado problema da morosidade da justiça e em confronto com outro problema, que é o do volume de processo. Às vezes um juiz recebe numa distribuição, digamos, 30, 40 processos numa distribuição, num dia. É evidente que ele não terá condições de examinar aquilo em poucos dias. Pode ser que um processo seja mais complicado que o outro. Então, eu acho que isso aí tem sempre... Eu acho que o que o juiz tem que fazer é procurar trabalhar o máximo que ele puder. Agora, os regimentos normalmente prevêem um prazo, que é uma espécie de orientação. Mas esse prazo não é tão vinculativo assim, né? Porque um processo muito complicado é evidente que não pode ser posto em pauta em 2 dias. Se for, é sinal de que eu não vou estudar o processo. Mas esses são detalhes da vida, dos julgamentos, né? Que são detalhes de todos os tempos, né? Não são só agora da Constituição de 88. Né? Pelo contrário, a Constituição de 88 prevê que ela prevê que o processo tenha uma duração, um prazo de demora, seja um prazo como que é suportável, né? Como a indicar ao juiz que deve julgar, e é a preocupação que está havendo hoje no Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais, de tornarem rápida as decisões. E aí todas essas providências, súmula vinculante, etc. Isso tudo facilita, por exemplo, o juiz inferior, ele segue a súmula vinculante, aquele processo está enquadrado na súmula e já tem a solução. Então, é matéria resolvida. O advogado também, a seu turno, já deve ter essa consciência de não ajuizar uma ação que ele já sabe que vai ser julgada improcedente, por exemplo. Tem que dizer a parte. Eu acho que isso tudo faz parte do que se chama educação para a vivência democrática. Dizer a parte, olha, lamentavelmente, a jurisprudência toda é no sentido contrário a você. Eu lamento, até gostaria, porque para mim profissionalmente seria importante ajuizar essa ação, é um processo a mais, mas eu lamento, não posso. E eu, como atualmente que dou pareceres, eu adoto essa orientação. Às vezes os advogados me trazem um assunto, eu levo para estudar. Mas já digo desde logo, se eu como juiz
Se eu fosse juiz e fosse no sentido de decidir em seu favor, eu lhe dou o parecer. Agora, se eu, como juiz, decidiria contra o senhor, eu não dou o parecer. Que eu acho que aí é um problema de orientação pessoal, né? De orientação pessoal. Isso foi assim na DPF 54, sobre feto anencéfalo, que o senhor, Foi. depois de aposentar, retorna ao STF, e aí em outra posição como parecer. A DPF, inclusive essa união de advogados do Rio me consultou, encaminhou uma consulta. Vocês escreveram ali eu vou dar depois as correções que eu fiz, depois encomendou. Eu acho que não encomenda, ele encaminha uma consulta, foi o que aconteceu. Eu, aliás, recebo como uma consulta para eu estudar o assunto. E eu sempre tive esse ponto de vista, né, de que o feto anencéfalo é um ser humano e, como tal, se a Constituição veda, a lei penal veda a destruição do ser em gestação, do ser do feto, que o feto é um feto, é um ser humano. Ele vai nascer, ele vai nascer com a normalidade, não sei quanto tempo ele vai durar. Atualmente, há casos em que eles duram uma semana, pode durar um dia, pode durar uma hora, mas há quantas crianças que nascem e morrem em seguida, ou então morrem daí uma semana, etc. Eu não vejo que seja um argumento decisivo isso da vida provável, porque então toda anomalia levaria, quem está com uma séria anomalia no coração e não pode, constata-se isso, e não pode desde logo operar o feto. Hoje já estão fazendo operações no útero materno, mas dentro do útero, ainda antes do nascimento. Mas eu posso ter certeza quanto tempo vai durar aquela criança. Então eu acho que eu parto disso, é um ser humano, tem a dignidade do ser humano e por isso é um longo parecer, né? Também eu dei sobre esse assunto, E essa é a realidade do direito, né? Por isso a função de juiz não é uma função fácil. Não é uma função fácil. E é uma função, por vezes, martirizante, né? Porque o juiz, para tomar uma decisão, ele se envolve com problemas emocionais, que é o caso concreto de um juiz que tem que decidir um assunto desses, né? É uma mãe que está chorando pela tristeza de ter gerado um filho que tem uma anomalia dessa natureza, e o outro que o filho é aleijado. Será que depois que nós liberarmos totalmente o anencéfalo, outras anomalias, que é uma criança toda sem um olho, sem um braço, sem outro, também é uma criança que ou então que vai ter uma vida vegetativa. Isso que vão ter vida, tem vida vegetativa toda a existência. É o caso, eu conheci uma pessoa que morreu com 60 anos, nunca conheceu ninguém. E os pais o criaram, era uma senhora, ficou uma senhora forte, gorda, em cima de uma cama, não conhecia ninguém, né? Nunca conheceu ninguém. A vida inteiramente vegetativa. Agora, vamos matá-la? Ou destruir? Sair é o mesmo caso, então, porque esse é um ser inútil, vamos dizer assim. Mas é a dignidade do ser humano, ela é um ser humano. Não tem culpa de estar doente. É um negócio complicado, tudo isso envolve uma série de razões, né? Não se pode tirar também da mãe toda essa preocupação que uma mãe tem, o sofrimento que ela tem, não querer que ela suporte esse sofrimento durante todo o prazo da gestação. É uma outra, veja, é aquele confronto de valores, né? É o confronto de direitos fundamentais. Né?
Ministro, o senhor já fica muito claro ao longo da entrevista a importância da religião e da fé na sua vida. Com relação a isso, em face da independência do magistrado, o senhor já viveu alguma espécie de conflito? Não, eu decidi muitas coisas em que era postulante eram postulantes mitras diocesanas, religiosos, e nunca tive. Quando vai aplicar a lei, eles devem ser tratados como qualquer parte. Qualquer parte. Eu acho que aí, se ele não. Por exemplo, se um religioso praticar um crime sobre esses crimes contra os costumes, hoje um crime de estupro, coisa, que fique provado, como é que eu vou absolver só porque ele é um religioso da minha religião? Não posso, tem que condená-lo, né? Porque realmente ele praticou um ato que ele é reprovável sobre todos os aspectos. Ele é um ser humano. Lamentavelmente aconteceu aquilo, né? Então eu acho que o juiz tem que saber distinguir exatamente isto. O seu ofício de julgar, que não se dá sem que ele tenha valores de vida. O ofício de julgar não é incompatível com os valores da vida, mas determinados valores, determinadas situações que são acima de qualquer dúvida. Então não tem como sequer ter dificuldade para decidir, né? Ministro, um outro caso que eu gostaria muito de lhe perguntar, o senhor participou da decisão sobre a autoaplicabilidade do 192 da Constituição? Financeiro, juros reais, 12%. O senhor tem memória de ter participado desse julgamento? Acho que eu participei. Agora, não sei se isso foi em mandado de injunção, porque isso aí foi invocado, fixou os juros de 12%, juros fixos, né, de estabelecer o... 192 dizia que eram 12%. E o Supremo decidiu se essa norma era ou não autoaplicável, ou se precisava de uma disciplina. Eu fiquei só por um momento curioso qual teria sido... Mas se o senhor tem memória... Mas não tenho memória. Eu não me lembro de ter sido julgado isto aqui nesses termos, assim, de simples aplicabilidade. Porque então seria a exigência ou não de um mandado de injunção. Mandado de injunção, que é exatamente a necessidade de ser elaborada uma lei para aplicar o dispositivo da Constituição que me beneficiaria, garantiria o exercício de um direito, como prevê a Constituição lá no artigo 5º, né? Sobre o mandado de injunção, que é, por exemplo, um instituto que diz muito com o conflito de poderes, né? Quer dizer, há um direito meu previsto na Constituição, mas que só pode ser exercido na forma que a lei estabelecer. Ora, quem faz a lei é o Congresso. Então diz a Constituição que o conceder-se-á mandado de segurança para assegurar o exercício de um direito, etc., desde que haja o quê? A mora do poder de fazer. Então, o que o Supremo inicialmente disse? Não, o Supremo cabe declarar que não tem, que há uma mora ou não há uma mora, uma demora demasiada, excessiva, do outro poder. Foi o primeiro momento. Agora, já num segundo momento, o Supremo já está evoluindo, no sentido de considerar da eficácia imediata ao dispositivo e garantir, por exemplo, o caso da greve do funcionário público. A lei assegura aos funcionários o direito de greve, na forma estabelecida em lei. Essa lei nunca saiu. O Supremo, mais de uma vez, julgou mandado de injunção e disse que o Congresso estava em mora, que a Constituição já tem 20 anos. Mais de quantos? 25, né? Faz 25 esse ano. Faz 25 esse ano. E
A norma não saiu. Então, o que é que o Supremo faz? O Supremo resolveu dar uma efetividade à norma. Qual foi a solução que deu? Mandou aplicar a lei do trabalhador em geral, da greve do trabalhador, da empresa privada. Mas estabeleceu umas modulações, exatamente tendo em conta o interesse público. Não é? Então aí se discute, há um ativismo judiciário ou há um simples exercício de uma competência que a Constituição assegura ao Supremo. Na opinião do senhor. Parece que a Constituição assegura ao Supremo e eu, logo no início, eu votei vencido, entendendo que o Supremo, o normal do julgamento deveria ser este. O Supremo examina se há mora ou não há mora. Quer dizer, em primeiro lugar. Quer dizer, faz tanto tempo, já é excessivo. Há projetos de lei tramitando e não tem curso esses projetos, ficam tudo gavetados. Então, o tribunal declara que o poder competente para fazer essa norma que está sendo exigida está em mora constitucional, quer dizer, em mora constitucional. Ele não está cumprindo o seu dever constitucional de fazer a norma. Eu entendi que, o meu ponto de vista é que o tribunal podia estabelecer um prazo para o poder competente fazer a norma. E vencido esse prazo, a parte poderia, em reclamação, pedir ao Supremo que aplicasse, lhe garantisse o exercício desse direito. O Supremo ainda, antes de 2002, o Supremo decidiu alguns casos. Por exemplo, assegurou aqueles que tinham sido expulsos da aeronáutica por força de atos institucionais, que tinham direito a uma indenização da União na forma da lei. Depois de ter concedido uma vez o mandado de injunção, num novo pedido, porque a lei não saíra, então o Supremo assegurou a legitimidade ativa para entrarem com ação para pedir a fixação da indenização. Porque a indenização é de quanto? É piloto de Boeing, piloto, não sei, de teco-teco, piloto de um avião menor. É preciso que a lei dissesse, né? Como se faria essa indenização. Agora, na ausência da lei e na mora do legislador de fazer a lei, é preciso assegurar ao cidadão esta prerrogativa de receber, exercitar esse direito. E qual seria o caminho? O tribunal entendeu. O caminho é transferir ao juiz, pela forma devida, apuração devida, que tipo de piloto ele era. Então, isso entrar com uma ação ordinária em que você poderia fixar o valor. Outro caso também que o Supremo decidiu, de mandado de injunção, foi quanto à isenção das sociedades beneficentes, quanto à isenção de impostos na forma da lei. E como a lei não saía, o tribunal, julgando o mandado de injunção, o tribunal estabeleceu que eles passavam a gozar de isenção a partir assegurou a isenção de impostos até a edição da lei. Quer dizer, então, até lá, enquanto não fizerem a lei, mas eles também não vão pagar imposto. De certa maneira, deu efetividade. E a lei vai dizer como se parar o pagamento deste imposto, desse tributo. Beleza, deixa eu lhe perguntar. Como o senhor viveu a proximidade da sua aposentadoria? Tranquilamente.
já sabia quando é que ia me aposentar. E estava muito feliz porque tinha cumprido o meu dever. Eu acho que tinha cumprido o meu dever até o fim. E, impedido pela Constituição, tinha que respeitar o dispositivo da Constituição. Então, Se ela lhe permitisse ficar mais. devia cessar a minha jurisdição, deixava de ser juiz da ativa, passava a ser um juiz aposentado e voltaria para o que mais me alegrava, que era voltar para o seio da família e viver aqui em Porto Alegre com os meus. De modo que, tranquilamente. Você imediatamente após a aposentadoria voltou para Porto Alegre? Eu demorei algum tempo arrumando meus livros de 32 anos que eu fiquei em Brasília, né? Fiquei 32 anos em Brasília, quase 21 no Supremo e 12 desde 69 a 2002. Né? Então eu tinha um papelório imenso, né? Fiquei acho que uns 2 meses ou 3. Eu voltei em julho com a mudança. Fiz minha mudança só. Aí trouxe todos os livros, organizei mais ou menos os livros, já em caixas e tal. Foi uma mão de obra, né? Eu mesmo fiz isso, para poder depois me encontrar com eles de volta, né? Ministro, o senhor... Agora o poder nunca me empolgou pelo poder, pelo exercício do cargo. Eu sempre vi na investidura um momento de servir. Então, se esse momento de servir terminou, eu acho que cumpri meu dever. Procurei fazer o melhor de mim, dar o melhor de mim. Eu acho que esse é a postura. Agora, realmente eu conheço uns casos em que o término do mandato de presidente levou o magistrado a um sanatório. Tão deprimido ele ficou porque tinha terminado esse caso desse eu conheço. Então aí é uma pessoa que a pessoa se apega muito a umas situações que na vida são sempre transitórias. Tudo isso é transitório na vida, na nossa vida é tão passageira, né? Eu vejo que eu estou com 81 anos, parece que foi ontem, né, que eu comecei a viver, etc. Me lembro das coisas da meninice. Se passaram 82 anos, né? Então a gente tem que saber que dentro de pouco passou aqui na Terra, né? E vai, para quem crer, vai esperar uma outra vida feliz. Não sei se é isso. O senhor vê alguma diferença entre o STF da sua época e o STF de hoje? Ele é composto de outras pessoas, salvo os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, que são os mesmos. Né? Mas eu acho que o tribunal como instituição é o mesmo. É o mesmo na seriedade, é o mesmo é aquilo que eu disse anteriormente. O que dá a impressão de que o tribunal é diferente é o televisionamento do tribunal, que não havia antes. Então, isso parece que os juízes não são tão sérios, etc. Eu acho que não, acho que os acordos são excelentes, os acordos que têm saído do tribunal. Eu os acompanho, leio na revista, eu recebo a revista do tribunal, e os acordos, a publicação dos acordos muito bem estudados, eu vejo por votos, aqui eu acompanho também na TV Justiça julgamentos importantes e vejo quanto, por exemplo, aquele julgamento das células-tronco, aqueles casos importantíssimos, o tribunal tem tido uma preocupação imensa de colher informações sobre essas coisas, esses aspectos técnicos. Então é uma preocupação do tribunal servir bem, exercer bem a sua competência. Eventuais aspectos
pessoais, de divergências, isso, como eu disse, sempre existiram. Mas isso não se pode levar à conta da instituição. A instituição, como tal, vem cumprindo e o mais importante é que o tribunal tem demonstrado sempre o que é da sua história, da sua tradição, a independência. O Supremo sempre foi um tribunal independente e continua sendo um tribunal independente. Não acho também que ele seja ativista no sentido de ir além da sua competência. Ele tem que cumprir a Constituição. Se a Constituição lhe dá um determinado poder, ele pode exercê-lo, deve exercê-lo, porque para que as instituições funcionem. Isso. O que é ser um ex-ministro do Supremo? Bom, eu acho que ser um ministro supremo, ser um ex-ministro supremo, não altera muito o ser da pessoa. Nem deve alterar. Eu não senti nenhuma diferença entre ser ministro supremo e ser ex-ministro supremo. Porque o ser ministro supremo nunca preencheu o meu ser. O meu ser, eu não fui mais ser por ter sido ministro supremo. Eu acho que eu apenas tive uma oportunidade de realizar um serviço, um ofício. E, como disse, eu me esforcei. Não sei até onde fiz bem, fiz de forma completa, mas eu me esforcei o máximo que eu pude para servir. Só isso. E quando eu não pude mais continuar servindo lá, eu continuo de outra maneira vivendo. Mas a pessoa é a mesma. E eu, como eu disse no início, se eu tivesse que me definiria como sendo alguém que gostou de ser simples na vida, humilde na vida e com amor aos outros. Acho que foi assim que eu fui juiz e é assim que eu sou hoje. Ministro, como é que você sente, como você sente mais prazer em ser chamado? Ministro, doutor ou professor? Bom, eu gostaria até que eu gostaria mais que chamasse pelo meu nome, só. Mas eu acho que quando os alunos me chamam de professor e não me chamam de ministro, eu fico muito feliz porque me chamam de professor. Então, eu gosto muito do magistério e gosto de ser chamado professor. Mas acho que é melhor mesmo. Atualmente eu estou experimentando uma outra situação. Lá com as pessoas que têm nos ajudado lá, auxiliar de técnico de enfermagem, etc., que ficam lá em casa, eles me chamam Seu José. E então eu gosto muito disso. Eu acho que o título nunca deve... O título é uma nomenclatura decorrente da investidura. Mas ele não põe mais nem tira nada, né? Ministro, mas olha só, então a gente considera que cobriu o período que a gente queria, a gente fez o senhor respondeu todas as perguntas que a gente poderia imaginar, a gente deixou de fazer várias a outros ex-ministros, porque por falta de tempo, por falta de... a gente considera que a gente cobriu tudo que a gente gostaria de cobrir nessa entrevista, mas eu sempre termino perguntando o seguinte: o senhor acha que tem alguma coisa sobre a sua trajetória que é importante, que é relevante e que nós eventualmente não perguntamos, sobre a qual o senhor não falou, que o senhor gostaria de falar? Não, acho que vocês perguntaram sobre tudo. Talvez você não tenha perguntado sobre a atividade de professor. Vocês realmente não perguntaram, né? E essa, então, eu gostaria de dizer que foi uma das atividades que tem sido, porque até hoje ainda é,
uma das atividades que mais me empolgam. E até hoje eu faço palestra, sempre convidado, nunca me nego. Participo desses encontros de estudantes, que eles fazem esses... há uns organizadores de semanas de estudos. Aí em Gramado, por exemplo, todos os anos reúne centenas de estudantes de direito, né? E sempre que eles me convidam, eu compareço e faço uma palestra para eles. E depois conversamos muito. Eu gosto muito da juventude, não sei se porque eu sou pai de 7 filhos e tenho 16 netos, né? Quer dizer, eu gosto muito dos jovens, mas eu sempre convivi muito com os meus alunos. Eu comecei a dar aula foi em 60, eu não tinha 30 anos ainda, quando comecei, não tinha 30 anos ainda, quando comecei o magistério superior. E sempre fui muito amigo dos alunos, e eles sempre tiveram muito acesso. De modo que essa atividade me foi sempre muito gratificante. E até hoje eu me sinto muito feliz quando recebo esses convites e posso fazer. Às vezes a gente não pode por razões assim, que nem está acontecendo agora, que eu não posso me afastar de Porto Alegre. Mas eu viajo, com frequência eu viajava para fazer palestras, e são todas elas palestras naturalmente gratuitas, né, que a gente não... É um sacrifício pessoal, às vezes, de viagem, de tudo, mas eu faço porque eu tenho prazer, acho que é um dever também. Se eu tive uma oportunidade de experiência de tantos anos, e especialmente eu falo sobre matéria constitucional, e quanto possível eu discorro sobre esses assuntos de controle, de constitucionalidade, que são assuntos, de certa maneira, ainda não tratados como deveriam ser nas faculdades, né? Então, os alunos precisam tomar conhecimento, né, disso, porque hoje é uma matéria da maior importância, né? Então, é isso. Ministro, muitíssimo obrigado pelo seu depoimento. Okay? Acho que eu estou realmente muito impressionado, acho que foi um momento riquíssimo e, enfim, o meu nome, do CPDOC, da Direito GV, da Fundação Getúlio Vargas e também, evidentemente, do ministro Nelson Jobim, do professor Joaquim Falcão, brigadíssimo pelo seu depoimento, estamos mais do que satisfeitos. Eu fiquei muito feliz por esse encontro e peço que transmitam ao ministro Nelson Jobim, ao professor Joaquim Falcão, né? Sim. Eu conheci em Brasília. E meu abraço e desejo que vocês prossigam nessa hercúlea tarefa de colher informações, especialmente informações de velhos, não é fácil, né? Porque eles falam sem parar, né?